Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, estou aqui para dar uma aula muitíssimo importante, Alta Idade Média. Meus queridos, grande parte do que você imagina, pensa, enxerga sobre o mundo medieval se refere à Alta Idade Média. É importante a gente recapitular. Desde que o mundo romano começou ali a entrar em desagregação, começamos a ter as migrações dos povos germânicos, rapaziada, do século V ao século VIII, nós temos um processo de fusão romano-germânica. Este período que podemos definir como Antiguidade Tardia, e a Igreja, o catolicismo será o grande cimento nesta fusão, nesta mescla. Um grande exemplo disso é o próprio Carlos Magno, Sacro Imperador Romano-Germânico, a Igreja coroando então um imperador germânico, mas também romano. Rapaziada, este mundo do Reino Franco, do Renascimento Carolíngio, da fusão romano-germânica, que será atacado. A cristandade começa a ser atacada, e atacada por quem? Por pagãos. Pagãos vindos da África, os sarracenos, africanos islamizados, pagãos vindos do norte, os vikings, os normandos, pagãos vindos do leste, os húngaros. Ou seja, a cristandade é duramente atacada. Ela é duramente atacada e isso vai potencializar um processo que já vem desde lá do século III. Um processo de ruralização, um processo de fragmentação política e um processo de isolamento que vai favorecer uma tentativa de autossuficiência produtiva. Rapaziada, no meio de uma guerra, não dá pra você ir no mercadinho. Você tem que plantar todo o trigo, criar todos os animais dentro da propriedade que você tem. Ou dentro da propriedade que você está trabalhando. Por quê? Porque o mundo é perigoso. Um grande espírito, uma grande mentalidade, uma grande sensação desta Alta Idade Média é a insegurança, é o medo. E ao mesmo tempo, uma dimensão mágica da existência, que acredita em punição divina, ao mesmo tempo que acredita em milagres divinos. Vamos tratar melhor disso. Meus queridos, com estas invasões, o que acontece? Nós vamos ter o ápice de um processo que a gente pode definir como feudalismo. O feudalismo é uma forma de se produzir, mas também, fundamentalmente, uma forma de organizar e articular a sociedade. E como é esta forma de produção? É uma produção focada fundamentalmente na subsistência, na alimentação, e não uma produção para o mercado. Até porque a economia vai ser baseada em escambo. Nós não vamos ter comércio em longa distância porque as estradas são perigosas. Este mundo cristão está sendo atacado, está sendo ameaçado e ele se recua. Se recua para unidades fortificadas, para castelos. Rapaziada, este mundo feudal vai gerar uma sociedade feudal. E como é esta sociedade feudal? Nós temos dois grupos que são grupos proprietários. São grupos que detêm terras. Quem são eles? O clero. E quem também? A nobreza. E qual é a função do clero e da nobreza? Ou seja, desses que detêm terras? Segundo o clero, a função do clero é orar, ou seja, interceder a Deus para que Deus proteja o povo de Deus. E a função destes nobres? A função desta aristocracia guerreira? Ué, já disse, a função do guerreiro é guerrear, é proteger o povo de Deus. Você vai falar, pô, mas tá todo mundo orando e lutando, o que essas pessoas estão comendo? Ah, sempre existe alguém que trabalha para sustentar materialmente esta sociedade. E quem são esses? São os camponeses, também chamados de servos. Rapaziada, perceba, nós temos uma relação de servidão. Duas camadas proprietárias e uma imensa camada de trabalhadores. Você vai falar, ah, mas eles são escravos? Não, eles são servos. Você vai falar, mas qual que é a diferença? Ele é livre, ele não é uma propriedade, ele não pode ser vendido. Ele é um indivíduo livre, porém está preso à terra. Ele tem a obrigação de trabalhar na terra, ou do clero, ou da nobreza. Você vai falar, mas como é que isso funciona? Mostro para vocês uma dinâmica aqui de um feudo. Rapaziada, dentro de um feudo, que é esta grande unidade produtiva, este grande território, nós temos uma fortificação. Na hora que dá ruim, na hora que o pagão tá lá nos atacando, vai todo mundo para dentro do castelo. Mas nós vamos ter uma divisão de terras. Nós teremos terras senhoriais. Aquelas terras que são do nobre, aquelas terras que são do guerreiro principal. Muito bem. Mas ele que vai pegar na enxada? É claro que não. Os servos vão trabalhar na terra senhorial. Então alguns dias eles trabalham na terra senhorial e toda a produção é do senhor. Mas os servos também têm algumas terras servis, manso servil.
um pedaço de terra em que eles plantam a própria comida, mas mesmo assim eles têm que pagar imposto para o Senhor, ou seja, parte da produção vai para o Senhor. E além disso, aí tá tudo certo, já pagou todo o imposto? É claro que não. Eles têm que pagar impostos por tudo que eles usam. Se ele usa o forno, se ele usa as ferramentas, tudo ele tem que pagar impostos. E além disso, tem que pagar impostos para a igreja, que pode ser de 10 ou 20%, o dízimo ou o vintém. Meus queridos, é uma carga onerosa para esses camponeses, mas por outro lado, olha só, qual é a justificativa para esta exploração do trabalho? Os nobres os protegem perante os inimigos. A igreja os protege perante Deus. E desta forma nós temos uma justificativa para estas ordens e esta desigualdade social. Meus queridos, nós vamos ter então uma dominação senhorial. 2 espaços de dominação senhorial. O castelo, símbolo então do poder desta aristocracia guerreira, e por outro lado, a igreja. Um dado muito importante. Rapaziada, não existe poder político centralizado nesse mundo. Chega um momento que é salve-se quem puder. Cada nobre que se proteja, cada nobre que faça ali as suas alianças com seus amigos. E nós vamos ter então nessa dinâmica de fragmentação política uma importante relação também. A relação social mais importante é a relação de senhor e servo. Esta é a relação que sustenta materialmente, esta é a relação que estrutura o mundo medieval. Mas nós vamos ter uma outra relação, não uma relação hierárquica, vertical entre senhor e servo, mas uma relação entre guerreiros, uma relação mais horizontal, uma relação mais entre iguais. Será a relação de sucerania e vassalagem. Então imagina, existe um grande guerreiro que tem uma série de terras, mas ele sozinho não ganha uma guerra, então o que ele faz? Ele concede partes de suas grandes terras para outros nobres guerreiros e faz um ritual, ele faz um juramento de sucerania e vassalagem. Eu, grande guerreiro, concedo para você esta terra e você vai receber essa terra será sua, será de usufruto seu, mas você me deve lealdade. Se eu te convocar para a guerra, você deve vir. Ao mesmo tempo, se alguém te atacar, eu virei com todos os meus outros companheiros, meus outros vassalos e irei te ajudar. É uma aliança que a gente vai chamar de sucerania e vassalagem. Perceba, relações entre diferentes, senhor e servo. Relações entre iguais, sucerano, o mais importante, e o vassalo, menos importante, mas mesmo assim ambos nobres guerreiros. Perceba, desta forma o poder político será fragmentado. Um sucerano pode ter vários vassalos, ou seja, o poder vai se fragmentando. Você vai falar, e o rei nessa brincadeira? O rei nada mais é que um grande sucerano, mas na prática ele não domina todo o território. Sabe por quê? Porque cada sucerano, cada autoridade, cada senhor de uma região tem o poder. Você vai falar, mas que poder? O poder de exercer a justiça. Cada senhor feudal exerce a justiça no seu território. Além disso, o poder de cobrar impostos e, além disso, o poder militar de proteger e manter a ordem naquele mundo feudal. Meus queridos, nós vamos ter fundamentalmente a igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana como a grande articuladora deste mundo. Então perceba, o poder político está fragmentado. Cada nobre, cada senhor feudal faz o que bem entende. Os servos trabalham, mas a igreja tem uma estrutura episcopal. No topo da igreja nós temos o sumo pontífice, nós temos o papa. O catolicismo oferece uma ordem centralizada para este mundo. Rapaziada, o cristianismo vai trazer unidade para esta Europa ocidental. E esta unidade será o cristianismo. A igreja, você vai falar, pô, mas a igreja é toda igual? É claro que não. Nós vamos ter o clero secular. Aqueles bispos, aquela galera que está ali no mundo. Aquela galera que está em contato com os servos, que está em contato com os nobres. Aquela galera que está vivendo a vida. Mas nós vamos ter o clero regular, o clero das ordens, os mosteiros, aquela galera que quer ficar afastada do mundo. Século tem a ver com tempo, tem a ver com o mundo. E regulum tem a ver com regra, uma regra religiosa, em que eles devem cumprir princípios de separação. Então olha que interessante, nós vamos ter uma cristandade ruralizada e nós vamos ter nas fronteiras da cristandade mosteiros, em que o clero regular, beneditinos, agostinianos estão afastados. Rapaziada, a igreja é a grande força moral deste mundo. É a igreja que justifica a ordem social. É a igreja que dá significado para a existência.
É a igreja que oferece esperança neste mundo de guerra. É a igreja que ameaça com o inferno, mas que acalanta com a ideia do céu. Este é um mundo teocêntrico. Este é o mundo da filosofia patrística, que acredita que existe dois mundos. Um mundo do pecado, que é o mundo terreno, o mundo da morte, o mundo da corrupção, e um mundo perfeito, que é o mundo celestial. A patrística, esta filosofia, esta primeira grande expressão da filosofia medieval, tem em Santo Agostinho a sua grande expressão, cidade de Deus e cidade dos homens, a cidade perfeita, só depois da morte, só no reino dos céus. Aqui é o caos mesmo, e a igreja está aqui para tentar amenizar o caos e para levar o rebanho de Deus para o outro mundo. Meus queridos, o catolicismo é a grande fonte de unidade cultural. Em relação à arte medieval, você vai falar, poxa, mas a arte perdeu aqueles valores clássicos? Sim, porque fundamentalmente a função da arte agora não é a busca pelo belo. Agora a função da arte é somente ser uma função pedagógica, é ser um meio de expressão da religiosidade. A religiosidade é que dá sentido e significado para este mundo, que é um mundo, e aí eu concluo, um mundo eminentemente mágico. É um mundo de espíritos, é um mundo de milagres, é um mundo em que o demônio está à espreita, é um mundo em que o fim do mundo pode ser a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo é um mundo em que a natureza ela é encantada, em que fenômenos naturais eles têm encantamento. Rapaziada, este mundo se estrutura por meio do isolamento, da guerra. Quando as guerras acabarem, teremos transformações substanciais neste mundo feudal, e esta será a Baixa Idade Média, mas é um assunto para a nossa próxima aula. Um excelente estudo, forte abraço e até a próxima!